O sol já se punha em São Paulo, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, enquanto a cidade pulsava com o ritmo incansável de seus habitantes. No coração de um bairro vibrante, onde o aroma de café torrado se misturava ao som de conversas animadas e ao batuque distante de um samba improvisado, estava a Samba Brew, uma cafeteria que não era apenas um negócio, mas um sonho materializado. Cafu, o lendário capitão da seleção brasileira, aquele que levantou a taça do mundo com um sorriso que encantava milhões, havia aberto aquele lugar anos atrás. Não era um capricho de celebridade, nem uma jogada para lucrar com seu nome. Samba Brew era uma homenagem à alma do Brasil. O calor humano, a paixão pelo café, a mistura de simplicidade e sofisticação que fazia o país único. Ele havia escolhido cada detalhe com cuidado, das mesas de madeira rústica aos quadros nas paredes, que retratavam desde plantações de café em Minas Gerais até cenas de futebol nas ruas de terra. O menu era uma celebração: cafés de pequenos produtores, pão de queijo quentinho, bolos caseiros que lembravam a casa da avó. Mas, acima de tudo, Cafu queria que a Samba Brew fosse um lugar onde todos se sentissem em casa. Do trabalhador que pedia um pingado ao executivo que tomava um expresso enquanto fechava negócios. Ele sabia, porém, que um negócio não vivia só de números ou de uma fachada bonita. A verdade de um lugar como aquele estava nos bastidores, nas cozinhas abafadas, nos sussurros dos funcionários durante o intervalo, no cansaço estampado nos rostos após um turno longo. Por isso, de tempos em tempos, Cafu fazia algo que poucos donos fariam. Ele entrava na própria cafeteria como um cliente qualquer, sem alarde, sem holofotes, apenas um homem de boné e camiseta, com o mesmo jeito humilde que o tornou querido pelo povo. Naquela noite, a Samba Brew estava fervilhando. Era uma sexta-feira, o pico do movimento, com mesas lotadas e o som de risadas misturado ao tilintar de xícaras e ao chiado da máquina de expresso. O aroma de café recém-passado se entrelaçava com o doce de brigadeiro e o toque salgado de coxinhas fritas na hora. Os garçons deslizavam entre as mesas, equilibrando bandejas com cappuccinos espumosos e pratos de tapioca recheada, enquanto casais, amigos e até alguns clientes solitários aproveitavam a atmosfera acolhedora. À primeira vista, tudo parecia perfeito, como uma cena de cartão postal. Mas Cafu, com sua experiência de vida, dos campinhos de terra do Jardim Irene aos gramados do mundo, sabia que as aparências enganam. Ele caminhava lentamente pelo salão, os olhos atentos, absorvendo cada detalhe. Notou o gerente, Gustavo, um homem alto e de postura rígida, com uma camisa social impecável, parado na entrada do salão. Gustavo observava tudo com uma intensidade que não era apenas profissional, era controladora, quase predatória. Havia algo em sua presença que fazia o ar parecer mais pesado, como se ele não apenas gerenciasse o lugar, mas o dominasse. Cafu franziu a testa, mas continuou andando, dirigindo-se ao balcão onde baristas trabalhavam freneticamente, moendo grãos e servindo cafés com sorrisos ensaiados. Foi então que ele ouviu um som baixo, abafado, vindo do corredor lateral que levava à área dos funcionários. No início, mal percebeu, confundindo-o com o barulho do ambiente. Mas, ao passar pelo corredor, o som ficou mais claro. Alguém estava chorando. Não era um choro alto, daqueles que chamam atenção, mas o tipo de choro contido, de quem tenta a todo custo não desabar. Cafu diminuiu o passo, virando a cabeça ligeiramente em direção à porta entreaberta da sala de descanso. Lá dentro viu uma jovem, cabeça baixa, os dedos agarrando a borda de uma mesa de metal como se fosse sua única âncora. Ao lado dela, um rapaz, também com o uniforme da Samba Brew, falava em voz baixa, com urgência. Cafu não conhecia a moça, mas a expressão em seu rosto, uma mistura de medo e exaustão, o atingiu como um soco no estômago. Algo estava muito errado. Ele hesitou por um instante, pensando em entrar e perguntar se estava tudo bem, mas lembrou-se de que, ali, ele não era Cafu, o dono da cafeteria, nem o ídolo do futebol. Era apenas um cliente, um estranho. Então, em vez de agir impulsivamente, ele decidiu ouvir. Caminhou até o balcão, sentou-se em um dos bancos altos e pediu um café, mantendo os ouvidos atentos. O rapaz ao lado da jovem, provavelmente outro garçom, mantinha a voz baixa, mas fragmentos da conversa chegaram aos ouvidos de Cafu. "Você não pode deixar ele. Ele não manda em você", disse o rapaz. A jovem, com a voz quase inaudível, respondeu: "Que escolha eu tenho? Ele deixou claro que se eu não fizer o que ele quer, estou fora." Cafu sentiu um aperto no peito. Suas mãos, que seguravam a xícara de café, se fecharam com mais força.
Ele já tinha trabalhado em lugares difíceis, já tinha visto de tudo, desde técnicos autoritários até colegas que abusavam da própria influência. Sabia reconhecer o tom de alguém preso, acuado. Aquilo não era apenas estresse de trabalho, era medo. Ele olhou de relance para Gustavo, ainda parado no canto do salão, os braços cruzados, os olhos varrendo o ambiente como um falcão. Havia algo naquela postura, naquela presença, que confirmava as suspeitas de Cafu. Aquela jovem não estava com medo de um cliente ou de um problema qualquer. O problema estava dentro da própria cafeteria. E Gustavo parecia ser o centro disso. Cafu tomou um gole do café, mantendo a calma, mas sua mente trabalhava rápido. Ele precisava de mais informações antes de agir. Não podia simplesmente confrontar Gustavo sem saber exatamente o que estava acontecendo. Então decidiu se aproximar do rapaz que estava com a jovem. Observou o movimento no salão e viu o jovem, cujo crachá dizia Lucas, voltar ao trabalho, organizando bandejas perto da área dos garçons. Cafu se levantou casualmente e caminhou até ele, mantendo o tom descontraído. Ei, cara, tem uma caneta aí? Perguntou, como se fosse a coisa mais banal do mundo. Lucas, ainda visivelmente tenso, olhou para ele, surpreso, antes de pegar uma caneta no balcão e entregá-la. Valeu, disse Cafu, mas não se afastou. Ele olhou para o crachá novamente e continuou, mantendo a voz baixa. Lucas, né? Não pude deixar de notar que sua colega parece bem abalada. Lucas ficou rígido, os dedos apertando a bandeja que segurava. Ela tá bem, respondeu rápido demais, quase por reflexo. Cafu inclinou a cabeça ligeiramente, mantendo o olhar firme, mas não ameaçador. Não parece, disse, com um tom que convidava à confiança. Lucas engoliu em seco, seus olhos desviando rapidamente para Gustavo antes de voltarem ao chão. Após uma pausa longa, ele suspirou, a voz quase um sussurro. Ela não tá bem não, admitiu. Cafu estudou o rosto do rapaz, notando a tensão em sua mandíbula, o modo como seus dedos tamborilavam nervosamente na bandeja. Lucas queria falar, mas algo o segurava. Medo, talvez, ou a sensação de que nada mudaria. Cafu baixou ainda mais a voz. É algum problema com o cliente? Perguntou, testando o terreno. Lucas hesitou, e aquela pausa disse tudo. Não, murmurou finalmente. Não é cliente. Seus olhos desviaram novamente para Gustavo, que agora conversava com uma hostess na entrada, mas ainda parecia vigiar o salão. Cafu sentiu o sangue ferver. Ele já tinha visto aquele tipo de comportamento antes. Pessoas em posições de poder que usavam sua autoridade para manipular, para controlar. Mas precisava de mais. Quanto tempo ela trabalha aqui? Perguntou, mantendo o tom leve, como se fosse apenas curiosidade. 1 ano, mais ou menos, respondeu Lucas, antes de se calar, como se tivesse falado demais. Por que tá perguntando? Cafu deu de ombros, sorrindo de leve. Só curiosidade. Ela gosta de trabalhar aqui? Lucas soltou uma risada curta, sem humor. Gostar? Ela não gosta. Mas não tem como sair. Não pode se dar ao luxo. E ali estava a verdade, crua e dolorosa. Aquela jovem Ana, como Cafu descobrira ao ouvir Lucas mencioná-la, não estava apenas cansada ou estressada. Ela estava presa. Presa por necessidade, por medo, por alguém que sabia exatamente como explorar essa vulnerabilidade. Cafu sentiu um nó no estômago. Ele queria agir agora, confrontar Gustavo, mas sabia que precisava ser estratégico. Um movimento errado, e Ana poderia sofrer as consequências. Antes que pudesse perguntar mais, o ar no salão mudou. Cafu não precisou virar para saber o que era. Gustavo estava se aproximando, os passos firmes, a presença sufocante. Tudo certo por aqui? Perguntou o gerente, a voz suave, mas com um tom que não admitia discussão. Lucas baixou a cabeça imediatamente, mexendo nas bandejas como se sua vida dependesse disso. Sim, senhor, só ajudando um cliente, respondeu, a voz quase mecânica. Cafu virou-se lentamente, encarando Gustavo pela primeira vez de perto. Ele era mais jovem do que Cafu esperava, talvez na casa dos 30, com cabelo penteado para trás e um sorriso que não alcançava os olhos. O crachá em sua camisa dizia Gustavo Almeida, gerente. Havia algo naquele homem, uma frieza calculada, uma confiança que beirava a arrogância, que fez Cafu cerrar o maxilar. Posso ajudar com algo? Perguntou Gustavo, o tom educado, mas com uma ponta de desafio. Cafu sorriu, mantendo a fachada de cliente casual, só pegando uma caneta. O Lucas aqui foi gente fina. Gustavo não desviou o olhar, como se estivesse avaliando Cafu.
Que bom, disse, dando um tapinha no ombro de Lucas, forte o suficiente para ser notado. Vamos manter o foco no trabalho, Lucas. O rapaz assentiu rapidamente, os olhos fixos nas bandejas. Cafu sentiu a tensão no ar, mas não reagiu. Agradeceu a Lucas e se afastou, sentindo os olhos de Gustavo em suas costas. Sua mente, porém, estava decidida. Ele não iria embora até entender exatamente o que estava acontecendo naquela cafeteria. Cafu voltou ao balcão, pedindo outro café para manter a discrição, mas sua atenção estava toda em Ana. Ele a viu saindo da sala de descanso, os olhos vermelhos, mas a postura forçada de quem tenta parecer normal. Ela voltou ao trabalho, atendendo clientes com um sorriso mecânico, mas seus movimentos eram tensos, como se esperasse uma bronca a qualquer momento. Cafu observou Gustavo de longe, notando como ele parecia vigiar Ana mais do que os outros funcionários. Havia algo pessoal naquela atenção, algo que ia além de um chefe exigente. Ele precisava de mais informações e decidiu tentar outra abordagem. Esperou até que Pedro, o barista que o atendera mais cedo, saísse para uma pausa. Cafu o seguiu discretamente até a área externa da cafeteria, onde Pedro se encostava na parede, mexendo no celular. Longa noite, hein? Disse Cafu, aproximando-se com um sorriso amigável. Pedro levantou os olhos, surpreso, mas relaxou ao reconhecer o cliente. Pois é, sexta é sempre uma loucura, respondeu guardando o celular. Cafu se encostou na parede ao lado dele, mantendo o tom casual. Posso te perguntar uma coisa? Pedro hesitou, mas deu de ombros. Claro. Cafu foi direto, mas cuidadoso. O gerente de vocês, o Gustavo, como ele é? O rosto de Pedro mudou, uma sombra passando por seus olhos. Ele é exigente, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Gosta das coisas do jeito dele. Cafu inclinou a cabeça. Normal para gerente, né? Pedro suspirou, olhando ao redor como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Não é só isso, admitiu, a voz mais baixa. Ele pega no pé da Ana. Manda ela ficar até tarde sozinha. Só ela. Cafu sentiu um frio na espinha. Só ela? Perguntou, mantendo a voz neutra. Pedro assentiu, hesitante. É, e ele? Ele fala com ela de um jeito, sabe? Como se ela devesse alguma coisa para ele. Eu vejo como ela fica quando ele chama ela para o escritório. Não é normal. Cafu cruzou os braços, o corpo tenso. Ele já tinha visto esse tipo de comportamento antes. Homens em posições de poder que se aproveitavam de quem não podia se defender. Ela já falou algo sobre isso? Perguntou. Pedro balançou a cabeça. Não, mas não precisa. Todo mundo vê. Cafu respirou fundo, controlando a raiva que começava a crescer. Valeu por me contar, Pedro. Você é um cara decente. Pedro deu um meio sorriso, mas parecia inquieto, como se tivesse falado mais do que deveria. Cafu voltou para dentro da cafeteria, o coração pesado. Agora não era só uma questão de um chefe ruim. Gustavo não era apenas exigente, ele era um predador. Alguém que escolhia suas vítimas com cuidado, aproveitando-se de pessoas como Ana, que não tinham como escapar. Cafu sabia que precisava agir, mas também sabia que precisava fazer isso da maneira certa. Ele havia enfrentado adversários em campos de futebol, lidado com pressões que poucos imaginavam, e aprendido que a vitória vinha com estratégia, não com impulsos. Ele se sentou novamente no balcão, observando Ana de longe. Ela atendia um cliente, mas seus olhos estavam vazios, como se estivesse apenas sobrevivendo. Gustavo, por sua vez, continuava sua ronda pelo salão, a postura de quem se sentia intocável. Foi então que Cafu decidiu. Ele não podia mais esperar. Precisava falar com Ana, dar a ela uma chance de se abrir, mas sem colocá-la em risco. Ele esperou até que ela terminasse de atender um cliente e se aproximou, mantendo a voz calma, mas firme. Com licença, disse, alto o suficiente para que o cliente ao lado ouvisse. Preciso falar com você um segundo. Ana piscou, confusa, o corpo enrijecendo. Eu. Estou atendendo, senhor, respondeu hesitante. O cliente, uma mulher de meia idade, franziu a testa. Ela tá me ajudando agora, pode esperar. Mas Cafu manteve os olhos em Ana. É importante, disse, com um tom que transmitia segurança. Ana engoliu em seco, pediu desculpas à cliente e se afastou do balcão, levando Cafu a um canto mais reservado. Como posso ajudar, senhor? Perguntou ela, mexendo nervosamente na ponta do avental. Cafu respirou fundo, mantendo a voz baixa. Eu sei o que está acontecendo, disse. Você não precisa dizer nada. Só quero que saiba que não está sozinha. Ana recuou, os olhos arregalados, como se tivesse levado um susto. Por um instante, pareceu que ela ia desabar, mas então balançou a cabeça, forçando um sorriso tenso.
Não sei do que o senhor tá falando, disse, a voz trêmula. Cafu não desistiu. O Gustavo, as horas extras, o jeito que ele te trata. Eu sei que não tá certo. As mãos de Ana se fecharam em punhos, os nós dos dedos brancos de tanta força. Eu não posso, sussurrou, os olhos marejados. Você pode, disse Cafu com firmeza, e vai, porque eu te prometo, ele não é intocável. Antes que Ana pudesse responder, uma sombra surgiu ao lado deles. Gustavo estava ali, o rosto uma máscara de polidez, mas os olhos faiscando com irritação. Algum problema aqui? Perguntou. A voz fria, carregada de advertência. Cafu não virou para encará-lo imediatamente. Em vez disso, manteve o foco em Ana, observando como ela encolheu ao ouvir a voz de Gustavo, como seus dedos apertaram ainda mais o avental. Aquela reação confirmou tudo, só então ele se virou, mantendo o rosto neutro. Só uma conversa, disse calmamente. O sorriso de Gustavo era afiado, quase sarcástico. Bom, a Ana tem trabalho a fazer. Não tem tempo para papos particulares. Cafu notou o modo como Ana estremeceu ao ouvir a palavra particulares. Era tudo o que ele precisava saber. Ele endireitou a postura, o corpo assumindo uma presença que lembrava seus dias de capitão em campo. Na verdade, disse a voz firme, acho que a gente precisa conversar. Agora. O sorriso de Gustavo vacilou, mas ele recuperou a compostura rapidamente. Com licença? Cafu enfiou a mão no bolso e tirou a carteira, abrindo-a para revelar suas credenciais como dono do Samba Bru. O silêncio caiu sobre o salão. Ana soltou um suspiro de choque. Os funcionários próximos pararam o que estavam fazendo. O rosto de Gustavo perdeu toda a cor. Meu nome é Cafu, disse ele, a voz calma, mas carregada de autoridade. E você e eu temos muito o que conversar. O salão ficou em silêncio, como se todos prendessem a respiração. Clientes olharam, curiosos, percebendo que algo grande estava acontecendo. Os funcionários trocavam olhares, atônitos. Gustavo piscou rapidamente, a boca abrindo e fechando, sem saber o que dizer. Pela primeira vez ele parecia vulnerável. Senhor, eu não sabia que era o senhor, gaguejou, tentando se recompor. Não sabia, né? Interrompeu Cafu, a voz gélida. Esse é o problema, não é? Ele se virou para Ana, suavizando o tom. Você tá segura agora, disse. Ana o encarou, ainda processando o que acontecia, a respiração trêmula. Então, pela primeira vez naquela noite, ela endireitou os ombros, como se um peso começasse a ser tirado. Gustavo tentou recuperar o controle. Senhor, deve haver algum mal-entendido. Se me permitir explicar. Cafu o cortou, o tom não admitindo discussão, no seu escritório. Agora. Gustavo engoliu em seco, a confiança desmoronando. Ele virou-se rigidamente, conduzindo Cafu até o escritório nos fundos da cafeteria. Antes de entrar, Cafu olhou para Ana. Fica aqui, disse gentilmente. Isso não vai demorar. Ana assentiu, as mãos ainda tremendo, mas com um brilho novo nos olhos, talvez esperança. No escritório, Gustavo tentou se explicar, rindo nervosamente. Devo dizer, senhor, não esperava vê-lo aqui hoje. É meio incomum o dono aparecer sem avisar. Cafu se inclinou sobre a mesa, as mãos firmes no tampo. Sabe o que também é incomum? Perguntou, a voz baixa, mas cortante. Um gerente abusando do poder para intimidar funcionários. Gustavo recuou, o rosto pálido. Eu não sei do que o senhor está falando. Cafu não desviou o olhar. Eu sei o que você tem feito. Sei das horas extras que você força a Ana a fazer. Sei como você a trata. E sei que você acha que pode se safar. Gustavo balbuciou, tentando negar. Mas Cafu não estava ali para ouvir desculpas. Ele tirou o celular do bolso e tocou uma gravação que havia feito discretamente, capturando a conversa entre Ana e Lucas. A voz de Ana, frágil e assustada, ecoou. Que escolha eu tenho? Ele deixou claro que se eu não fizer o que ele quer, estou fora. O rosto de Gustavo desmoronou. Você devia ter pensado melhor, disse Cafu, a voz ainda mais fria. Você tem jogado esse jogo por tempo demais, não é? Abusando de quem precisa do emprego, fazendo elas se sentirem presas. Mas acabou. Seu tempo acabou. Gustavo tremia, as mãos suando. Por favor, eu posso explicar. Cafu o interrompeu, pegando o celular novamente. Agora para ligar para o RH da empresa. Você tá fora, disse simplesmente, e nunca mais vai trabalhar nesse ramo. Oh. Quando Cafu voltou ao salão, a tensão era palpável. Ana, Lucas, Pedro e os outros funcionários o encaravam, esperando.
Ele respirou fundo e olhou para Ana. Ele se foi, disse, suavemente. Você tá segura. Ana cobriu a boca, os olhos marejados, a respiração falhando. Alívio, descrença, gratidão, tudo misturado. Lucas parecia em choque, enquanto Pedro dava um sorriso hesitante. A noite em que Cafu confrontou Gustavo na Samba Brew, havia mudado tudo. O ar na cafeteria parecia mais leve, como se um peso invisível tivesse sido levantado. Os funcionários, antes tensos e calados, começaram a trocar sorrisos tímidos, e Ana, que outrora carregava o olhar vazio de quem apenas sobrevivia, agora caminhava com um pouco mais de confiança. Mas Cafu sabia que demitir um gerente abusivo era apenas o começo. Uma cafeteria, por mais acolhedora que fosse, não era só um lugar para servir café. Era um reflexo das pessoas que a faziam funcionar, dos valores que a sustentavam. Ele queria que a Samba Brew fosse mais do que um negócio de sucesso. Queria que fosse um farol de esperança, um lugar onde o espírito do Brasil, sua resiliência, sua alegria, sua união, brilhasse. Foi com essa visão que ele decidiu transformar a cafeteria em algo maior. Um centro comunitário, onde os funcionários não fossem apenas trabalhadores, mas parte de uma família e onde a comunidade ao redor pudesse crescer junto. Ele começou pequeno, mas com passos firmes. Implementou treinamentos para os funcionários, desde técnicas de barista até cursos de gestão financeira, para que pessoas como Ana, Lucas e Pedro tivessem ferramentas para sonhar mais alto. Ele também abriu as portas da Samba Brew para eventos locais, noites de samba, rodas de conversa com pequenos produtores de café, até aulas de capoeira para crianças do bairro. A cafeteria, que antes era apenas um ponto de parada, estava se tornando um coração pulsante no bairro, um lugar onde histórias eram compartilhadas e laços eram fortalecidos. Mas nem tudo era tão simples. Algumas semanas após a saída de Gustavo, Cafu começou a notar inconsistências nos relatórios de fornecimento. A Samba Brew se orgulhava de usar grãos de pequenos produtores brasileiros, cultivados com cuidado em fazendas familiares de Minas Gerais e do interior de São Paulo. Esses grãos eram o alma do café servido, rico, encorpado, com um toque de história em cada xícara. No entanto, os últimos lotes estavam irregulares. Alguns tinham sabor amargo, outros pareciam mal torrados. Clientes, sempre gentis, começaram a comentar, e Cafu, que tomava cada crítica como pessoal, decidiu investigar. Ele se reuniu com a equipe de compras e descobriu que o principal fornecedor, a Cooperativa Almeida, liderada por um homem chamado Senhor Almeida, estava entregando grãos de qualidade inferior, misturados com sobras de safras antigas. Pior ainda, os preços cobrados continuavam altos, como se fossem grãos premium. Cafu franziu a testa, sentindo um aperto no peito. Ele havia confiado na Almeida por anos, acreditando que a cooperativa compartilhava seus valores de respeito aos produtores e à qualidade. Mas algo estava errado, e ele não descansaria até descobrir o quê. Determinado, Cafu decidiu ir além dos relatórios. Ele pegou a estrada rumo a uma das fazendas que forneciam a Almeida, localizada nas colinas verdes de Minas Gerais. A viagem foi longa, com estradas de terra que sacudiam seu jipe, mas o cenário era de tirar o fôlego. Plantações de café se estendiam até o horizonte, pontuadas por árvores frondosas e casinhas coloridas. Ao chegar, ele foi recebido por Dona Clara, uma agricultora de pele curtida pelo sol e olhos cheios de histórias. Ela o levou para caminhar entre os cafezais, mostrando os grãos maduros, vermelhos como cerejas, que eram colhidos à mão com um cuidado quase sagrado. Mas quando Cafu perguntou sobre a Almeida, o rosto de Dona Clara se fechou. Após alguma hesitação, ela revelou a verdade. A cooperativa, sob o comando de Senhor Almeida, estava explorando os agricultores. Eles eram pressionados a vender seus grãos por preços irrisórios, muitas vezes abaixo do custo de produção, sob a ameaça de perderem o contrato. Alguns, como Dona Clara, haviam tentado resistir, mas Almeida usava táticas sujas, atrasava pagamentos, espalhava boatos para desacreditar os produtores, até ameaçava tomar terras com manobras legais duvidosas. Eles dizem que é pro bem do mercado, disse Dona Clara, a voz carregada de amargura. Mas o que eles querem é nosso suor de graça. Cafu sentiu a raiva crescer, mas a manteve sob controle. Ele agradeceu a Dona Clara, prometendo que voltaria, e seguiu para outras fazendas da região. Em cada parada ouviu histórias semelhantes. Agricultores endividados, famílias que mal conseguiam sobreviver, crianças que abandonavam a escola para ajudar na colheita. Senhor Almeida, com seus ternos caros e seu discurso de homem de negócios,
havia construído um império às custas do trabalho alheio. Mas o que mais incomodava Cafu era saber que a Samba Brew, mesmo sem querer, estava contribuindo para essa exploração. Cada xícara servida com aqueles grãos carregava a dor de pessoas como Dona Clara. Ele voltou a São Paulo com uma missão clara: não apenas romper com a Almeida, mas desmascarar suas práticas e construir uma cadeia de fornecimento que honrasse os produtores. De volta à Samba Brew, Cafu reuniu a equipe. O salão, agora vazio após o expediente, estava iluminado apenas pelas luzes suaves das arandelas, criando uma atmosfera de intimidade. Ana, Lucas, Pedro e outros funcionários sentaram-se ao redor de uma mesa grande, curiosos, mas um pouco apreensivos. Cafu, com sua calma característica, contou o que descobrira nas fazendas. A gente está servindo café, mas também está servindo histórias, disse ele, os olhos brilhando com convicção. E eu não quero que a história do nosso café seja de exploração. Ele propôs um plano ousado: cortar laços com a Almeida e estabelecer parcerias diretas com os produtores, pagando preços justos e investindo em suas comunidades. Mas isso não seria fácil. A Almeida dominava o mercado local, e Senhor Almeida não era o tipo de homem que aceitava ser desafiado. Além disso, a mudança exigiria dinheiro, tempo e o apoio de toda a equipe. Ana, que havia se tornado mais confiante desde a saída de Gustavo, levantou a mão timidamente. Mas Cafu, como a gente vai competir com a Almeida? Eles têm contatos, poder. E a gente é só uma cafeteria. Cafu sorriu, o mesmo sorriso que inspirava seus companheiros de seleção nos momentos mais difíceis. A gente não é só uma cafeteria, Ana. A gente é o Brasil. E o Brasil não desiste. Ele explicou que já havia contatado um advogado amigo, especializado em direitos trabalhistas e agrários, para investigar as práticas da Almeida. Também planejava usar a influência da Samba Brew, e sim seu próprio nome como ídolo do futebol, para chamar atenção para a causa dos pequenos produtores. Mas eu preciso de vocês, disse, olhando para cada um. Vocês conhecem o café, conhecem os clientes, conhecem o que faz esse lugar especial. Vamos fazer isso juntos. A equipe, embora nervosa, se animou. Pedro sugeriu criar uma campanha nas redes sociais, mostrando os rostos e as histórias dos agricultores, para que os clientes soubessem de onde vinha seu café. Lucas propôs organizar um evento na cafeteria, convidando produtores para contar suas experiências e vender seus grãos diretamente. Ana, com um brilho novo nos olhos, disse que poderia ajudar a treinar outros funcionários para explicar aos clientes a importância de um café ético. Cafu ouviu cada ideia, anotando tudo, sentindo o orgulho daquela equipe que meses atrás mal ousava falar. Eles não eram mais apenas funcionários, eram parceiros, sonhadores, guerreiros. Enquanto isso, Cafu trabalhava nos bastidores. Ele e seu advogado, Marcelo, começaram a reunir provas contra a Almeida. Visitaram cartórios, conseguiram documentos que mostravam como a cooperativa manipulava contratos e entrevistaram dezenas de agricultores dispostos a testemunhar. Mas Senhor Almeida não ficou de braços cruzados. Rumores começaram a circular, boatos de que a Samba Brew estava em crise, que Cafu estava desperdiçando seu dinheiro em ideias utópicas. Alguns fornecedores menores, temerosos de represálias, hesitavam em assinar com a cafeteria. Um dia, Cafu recebeu uma ligação do próprio Almeida. A voz do outro lado era educada, mas fria como gelo. Você está mexendo com as pessoas erradas, capitão, disse ele. Pensa bem antes de continuar. Cafu, segurando o telefone com firmeza, respondeu apenas: eu sempre penso, e sempre jogo para vencer. A tensão aumentava, mas Cafu não recuava. Ele sabia que a luta não era só por sua cafeteria, mas por um futuro melhor para os agricultores e para o próprio Brasil. A Samba Brew lançou sua campanha chamada Café com Alma, que rapidamente ganhou força nas redes sociais. Vídeos de Dona Clara e outros produtores contando suas histórias viralizaram, tocando o coração de milhares. Clientes começaram a chegar à cafeteria não só pelo café, mas para apoiar a causa. O evento sugerido por Lucas foi um sucesso. A Samba Brew ficou lotada, com filas do lado de fora, enquanto agricultores montavam barraquinhas e compartilhavam suas colheitas. Ana, agora mais segura, guiava grupos de clientes, explicando como cada grão era cultivado com amor. Cafu, observando tudo de um canto, sentiu um calor no peito. Aquilo era o Brasil que ele amava, unido, forte, cheio de vida. Mas a batalha com Almeida chegou ao ápice quando Marcelo descobriu evidências de lavagem de dinheiro na cooperativa. Com isso, Cafu e sua equipe levaram o caso à justiça. Em uma audiência pública, agricultores como Dona Clara testemunharam,
suas vozes trêmulas, mas firmes, ecoando no tribunal. Senhor Almeida, acuado, viu seu império desmoronar. A cooperativa foi obrigada a pagar indenizações e perdeu seus principais contratos. Cafu, por sua vez, assinou parcerias diretas com dezenas de fazendas, garantindo preços justos e apoio técnico. A Samba Brew se tornou um modelo de negócio ético, admirado não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Na última cena, Cafu estava na varanda da cafeteria, ao pôr do sol, olhando a rua movimentada. Ana, Lucas e Pedro riam enquanto arrumavam as mesas para um evento comunitário. Dona Clara, que viera de Minas para visitar, trouxe um saco de grãos frescos, entregando-o a Cafu com um sorriso. Isso é para você, capitão, disse ela, por não desistir de nós. Cafu pegou o saco, sentindo o peso não só dos grãos, mas de tudo que haviam conquistado. Ele olhou para a equipe, para os clientes que enchiam o salão, para o bairro que agora pulsava com esperança. A Samba Brew não era mais só uma cafeteria. Era um movimento, uma prova de que quando as pessoas se unem, nenhum obstáculo é grande demais. E Cafu, com seu coração de líder, sabia que essa era apenas a primeira de muitas vitórias.